Graça e paz, IBCR, povo de Deus querido, o Senhor ama a gente demais e é importante que a gente corresponda a este amor de Deus por cada um de nós, cavando um pouco mais fundo. Eu não sei quando foi que Deus chamou você, pela sua maravilhosa graça, para caminhar com seu Filho Jesus. Comigo foi aos 11 anos de idade. Eu completarei 53 anos, no dia 7 de maio. Se alguém quiser me dar presentes, pode enviar. Pastor Fernando tem o meu endereço. E dos 11 até os 53, eu acredito que Deus tenha uma expectativa para com a minha vida. Ele espera que eu não seja o garoto de 11 anos que ele encontrou e salvou. Eu acredito que Deus olhe para cada um de nós com meses, anos, décadas de conhecimento dEle, de relacionamento com Ele, e Ele tem uma expectativa de que a gente tenha cavado mais, que a gente tenha conhecido um pouco mais dEle, que a gente tenha percebido Sua presença, conhecido o Seu caráter, que a gente tenha sido confrontado por Ele, correspondido no confronto em obediência, enfim. Tanto a série da IBCR pela manhã quanto pela noite, eu quero parabenizar porque leva cada um de nós a um despertamento. E não apenas sermos despertados por Deus, pela palavra, mas confrontados para oferecer uma resposta. Eu não sei quanto a vocês, mas é muito ruim quando nós desfrutamos de uma relação onde a gente não tem correspondência, a gente só se doa, mas a gente não recebe de volta. A gente se entrega, mas o outro resiste. Me parece que muitas vezes essa compreensão que temos de uma relação ser tão ruim quando não correspondida, deveria nos causar também a mesma preocupação se não estamos oferecendo no mesmo nível, mas de forma espiritual, na relação com Deus. Quando Deus insiste tanto conosco e a gente não corresponde. Então, a minha fala, a minha conversa com os irmãos e irmãs desta noite, tanto aqui presencialmente quanto pela internet, é de que Deus quer mais. Pode colocar, por favor? Deus quer mais. É engraçado você imaginar um Deus todo pleno em seu contentamento, porque Deus, ele de fato, ele não precisa do nosso recurso, ele é o dono da prata e do ouro. Deus não precisa do nosso afeto e carinho, porque as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são plenamente realizados nessa relação trina. Ele não precisa do nosso afeto, ele não precisa das nossas orações. Irmãos e irmãs, ele não precisa do nosso louvor. Seres angelicais, como serafins, arcanjos e anjos, celebram ao Senhor na eternidade. Então, o que o Senhor espera de cada um de nós? O que o Senhor quer mais do Marcos Davi? O que o Senhor quer mais de você? Então, a experiência para a qual eu os convido a refletirmos juntos e ao final desse tempo, oferecermos a Deus uma resposta, uma prontidão, uma continência de estado de obediência àquilo que Deus nos provocou nessa noite, é a verdade de que Deus quer mais de mim, Deus me quer mais na semana, Deus quer mais entrega, Deus quer mais consagração, Deus quer mais comunhão, intimidade. Então ofereçamos a Ele isso nessa noite. É difícil imaginarmos, mas o Rei do Universo, Ele está conosco aqui neste lugar e nesse endereço nessa noite, amém? Nós não temos o prefeito, talvez nenhum vereador aqui presente, não temos senadores, nenhum ministro, talvez nenhum deputado, mas o Rei do Universo, que governa todos os céus e terra, Ele está aqui entre nós. Isso é especial demais, para dizer a cada um, de forma pessoal, nos chamando pelo nome, que Ele espera mais da gente, que Ele quer que a gente cave mais fundo. A gente se acomodou, a gente se converteu e a gente achou que a vida cristã era só isso. Vir aos domingos, cumprir com nossas obrigações em relação à manutenção deste lugar. E aí Deus vem e nos arrebata em pleno domingo à noite, nos dizendo, eu quero mais de você. Você não tem noção como eu te espero que me busque nas madrugadas. Você não tem noção de que eu tenho uma expectativa de que você saia dessa
situação em que você se encontra e que achou tão confortável na relação comigo. Então, no último sermão, o Ministério de Louvor e Adoração da IBCR vai nos convidar a uma rendição maior. E talvez você acredite que o apelo do último cântico desta noite de domingo seja para quem ainda não se converteu. Não, não é só para eles, é para mim também. É para eu dizer, Senhor, eu me rendo novamente. Eu te entrego todos os meus dias, os bons e os maus. Eu quero te perceber enquanto dirijo o meu automóvel, enquanto pago as minhas contas, enquanto na calada da noite o sono é roubado por uma angústia, uma decisão que eu preciso tomar. Ó Deus, eu quero ter mais intimidade contigo, eu quero cavar mais fundo. Ofereça essa resposta a Deus. Não deixe Ele sem uma resposta. Posso ouvir um amém, BCR? Então, eu acredito que vocês responderão por tudo que Deus há de ministrar ao teu coração nessa noite. Eu me pós-graduei em filosofia e um dos filósofos que eu tenho um carinho, que faleceu recentemente, se chama Zygmunt Bauman. E ele lançou um conceito que tem sido estudado como conceito que define o pensamento pós-moderno. Pode colocar para mim? Essa é uma das frases que ele tem, e daí se originou a sua teoria filosófica de que nós, desta geração, nós somos líquidos, no sentido de que tudo é muito vulnerável, e tudo é muito superficial, tudo é muito relativo, a forma como o ser humano hoje se relaciona uns com os outros, e com as perspectivas pessoais e próprias de sonhos. Ele diz que, antigamente, é dele essa conjectura, que antigamente a gente arrumava as coisas que quebravam e hoje nós jogamos fora e compramos outra. E ele vai avaliando o pensamento moderno, ele vai avaliando o ser humano em suas relações conjugais, em suas relações familiares, as relações de empregador e empregado, de político e povo a quem serve. E ele definiu que nós vivemos uma era em que as coisas não duram. E isso tem a ver com a nossa relação também. Eu quero aproveitar esse conceito dele, nessa relação que nós temos com Deus. A minha relação com Deus e a sua relação com Deus, ela deve ser uma relação de profundidade. Tem que ser uma relação de durabilidade. Eu não posso ter a minha fidelidade a Deus tão vulnerável em que no dia mau eu vire as costas para Ele. Quantos eu já não cruzei, quantos eu já não encontrei, que no dia mau viraram as costas para o Senhor, porque não o perceberam em sua maravilhosa graça, sustentando-os, acharam que Deus os havia abandonado. E você sabe, tanto quanto eu, ao ler a Bíblia, que Deus jamais abandonará aqueles que lhe pertencem. Ele nunca fará isso. Muito pelo contrário, nos dias mais difíceis da nossa existência, serão os dias em que Ele nos tomará em seus braços fortes e nos confortará e nos dirigirá. O problema é que a gente não percebe Ele assim. A gente não o percebe trabalhando nos bastidores da nossa vida, fazendo tudo convergir para o nosso bem, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 28. Então nós vamos nadar contra a correnteza daquilo que Bauman definiu como pensamento pós-moderno. Como filhos e filhas, nós diremos: Pai, minha relação contigo, ela não é estática, ela é dinâmica, como disse o pastor Fernando, ela é profunda, e eu quero mais de Ti, Senhor. Antigamente a gente cantava: Senhor, te quero mais. Nessa sede que nós devemos manter por Deus, de percebê-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pela fé vivermos, já que as Escrituras nos ensinam a viver por ela, pela fé, não pela razão, não por sentimentos, mas pela fé. Aquele poder que Deus nos conferiu, o dom que Ele derramou sobre nós, para acreditarmos que Ele está conosco todos os dias. Daqui a pouco você vai para casa. Muito provavelmente amanhã você vai enfrentar o seu dia. Amanhã eu tenho aula, amanhã eu tenho trabalho, eu tenho tarefas à noite na igreja. Então, perceber Deus comigo, saber que pela fé o Senhor está comigo, como Ele prometeu em Mateus capítulo 28. Eu estarei com vocês
todos os dias, de segunda a segunda. Salmo 139 diz: desde quando você dormir, velarei o teu sono, e desde o momento que você acordar, durante todo o dia, estarei com você. Essa percepção maravilhosa. Então nós vamos espiar, como bom mineiro, nós vamos espiar uma conversa entre Jesus e uma mulher samaritana. O texto é João capítulo 4. Eu vou recortar esse texto, então deixa aberto, que eu vou pegar um bloco de versículos, vou ler, extrair um princípio, depois eu vou voltar ao texto e continuar a história até o término dela, com 4 princípios sobre o que Deus espera de cada um de nós e o que Deus quer mais. À medida que eu for ministrando, vai dando um ticket mental, né? Vai fazendo assim: opa, isso aqui eu tenho oferecido a Deus. Isso aqui eu acho que eu preciso melhorar, preciso oferecer mais. Puxa, isso aqui eu estou em falta. À medida que Deus for falando ao teu coração, vai pegando a palavra, vai tomando posse dela para a tua vida, vai colocando dentro da sua alma, para que ela transforme você para a glória e para a honra do nome dele. O texto de João capítulo 4, ele inicia dizendo que para Jesus era importante passar por Samaria. E isso para mim é intrigante. O fato de que Jesus tem em sua agenda conversas e encontros como este desta noite. Estava no plano divino que você viesse a este lugar e ouvisse essa palavra para o teu coração, porque Ele te conhece, o pregador não conhece. E que você receba, tanto quanto o pregador recebeu essa palavra, nessa semana, com o coração completamente rendido a Ele. De poder dizer a Ele, depois de tantos anos de caminhada: ah, Deus, eu te quero mais. Me perdoe por ter estacionado em tantas coisas em que o Senhor tinha expectativa de que eu aprofundasse. Mas eu fiz o meu voto com Ele, eu tomei minhas decisões anteriormente, então a minha expectativa como teu irmão é que você faça o mesmo, que você se renda ao poder da palavra de Deus, para a glória dEle. Versículo 4 do capítulo 4 de João diz assim: no caminho, teve de passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, gosto dessa expressão de Jesus, por favor, a gentileza no Filho de Deus, há carinho nas palavras que Deus dirige a uma mulher. Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Primeiro princípio: Deus quer diálogo, mas você insiste no monólogo. Há um Deus nos céus provocando a cada um de nós o tempo todo. Ele usa vários argumentos, é uma música, é uma circunstância adversa, uma demissão, uma crise financeira, um acidente, uma crise relacional numa amizade. Ele nos provoca o tempo todo para a gente conversar com Ele, para a gente bater um papo com Ele. Eu acho especial demais, depois de anos convivendo com Deus, essa perspectiva de um Deus que insiste num diálogo comigo, um Deus que o tempo todo está me cutucando e dizendo: vamos lá, abre o coração para mim, fala comigo, Marcos Davi. Aquela perda de sono que você tem de vez em quando na madrugada, irmão, irmã, nem sempre é apenas a comida que você comeu. Às vezes é Deus te acordando para dizer: conversa comigo, vai.
Aquele momento de ira que você tem, de desabafo, é Deus te provocando para dizer: fale comigo, desabafe comigo. Sabe essa angústia que parece um nó na garganta? Ele permitiu que você vivesse até esse ponto para que você desabafasse com Ele. Você quer monólogo, mas Ele insiste no diálogo. Cave mais fundo. Coloque no teu coração que você, a partir de hoje, vai corresponder à conversa que Ele quer ter com você. Às vezes eu provoco os meus filhos para a gente conversar. Às vezes eu jogo assunto no ar para poder batermos um papo. Tem coisa que é muito gostosa na minha realidade enquanto humano que sou. Como é bom uma boa xícara de café, um bolinho de chuva e uma boa conversa. Quem gosta de bolinho de chuva? Confessa aí. Cheios aqui, viu, pastor? Todo mundo aqui levantou a mão. Gosta de um bolinho de chuva. Gostam de uma boa conversa. Como é bom. Deus sabe disso. Por isso as escrituras são cheias de diálogos. Por isso é sempre Deus tomando a iniciativa da eternidade de provocar um ser humano e conversar. É Gideão malhando o trigo no lagar para esconder dos midianitas, e Deus vai lá e provoca ele: ô varão, eu te escolhi para enfrentar. É Davi cuidando das ovelhas de seu pai Jessé, e o Senhor o visita e dá a ele o Salmo 23. E quando ele vai visitar os seus irmãos no acampamento, o Senhor o provoca e diz: e aí, Davi, agora é a tua hora. Te fiz vencer um leão e um urso, agora eu quero te ver enfrentando esse gigante filisteu. E lá vai Davi, se entregando à chamada. É Daniel buscando ao Senhor 3 vezes por dia, e por causa disso, ser lançado na cova de leões. É Maria, talvez numa tarde de domingo, conversando com os céus, em que o anjo aparece e diz: ó mulher, o Senhor te escolheu para trazer o Redentor ao mundo. É Noé, no auge de seus 500 anos, talvez conversando com o Senhor, e o Senhor aparece e diz: Noé, eu rejeitei toda a terra porque se voltaram contra mim, mas achei graça da sua vida. O Senhor está o tempo todo nos provocando para rompermos com essa apatia espiritual em que nós nos encontramos. Ele nos quer mais, igreja. Ele quer mais da gente, Ele quer conversa. Ele quer que a gente abra o coração para Ele. Ele não quer reservas. Aliás, se tem uma coisa que o Senhor não admite, é que a gente se sinta envergonhado com Ele. Lembra de Adão? Escondido atrás da árvore, e diz: Adão, eu te conheço, eu te fiz com minhas próprias mãos, sai de trás da árvore e vamos conversar. E aí vem o Senhor, toma forma humana, encarna, e há 2000 anos atrás, sai conversando com uma multidão. Ele conversa com Zaqueu em cima da árvore, ele conversa com Marta, Maria e Lázaro, ele conversa com um cego Bartimeu na estrada de Jericó, ele conversa com Pedro e o confronta, convida ele a andar sobre as ondas do mar. O Senhor não quer monólogo, o Senhor quer diálogo. Faz tempo que as suas orações são tão poucas, e o Senhor te convida a você fazer uma autorrevisão. A gente conversa tão pouco com Ele. Ele quer mais. Então Ele aparece para a mulher samaritana. E Ele inicia um diálogo. Ele só quer conversar com ela. E ela fica espantada. Como é que você conversa comigo? Além de ser mulher, você é um homem judeu? Eu sou samaritano. Talvez Jesus pudesse dizer a ela: tudo que eu quero é uma boa conversa, mulher. Porque tudo que o Senhor quer fazer conosco, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Todas as obras que o Senhor quer operar e fazer em mim e em você, começa por uma boa conversa. É quando Ele vai nos mostrar aquilo que estamos errando e o caminho que Ele quer nos oferecer para seguirmos. É quando Ele vai trazer o conforto e consolo para o coração que não encontra saída. É quando o desespero abateu a alma humana de tal forma que a gente se sente tão pequeno e o Senhor quer nos erguer do pó. Tudo espiritualmente começa num diálogo. Por isso o Senhor vai insistir. E a história continua. Me acompanhe, porque no versículo de número 10, algumas coisas interessantes vão acontecer nessa conversa. Versículo 10 a 18.
Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Jesus, ele tem uma maneira muito peculiar de nos requerer a profundidade. E aí vem o segundo princípio importante sobre cavar mais fundo. Deus quer profundidade, mas você insiste na superficialidade. Ele quer diálogo, você insiste no monólogo. Ele quer profundidade, você insiste numa vida superficial. Está tudo bem? Tudo bem. Não é assim que a gente responde? Porque a gente não se sente tão confortável de abrir o coração e dizer: não está nada bem. Há uns 4 domingos atrás, eu acabei de pregar na igreja, na Ibage, e me assentei, e aí veio um rapaz e se assentou ao lado de mim. Logo vieram 3, o trigueiro, sentaram e ficaram perto de mim me observando. Aí eu reparei que o rapaz é um morador de rua. Ele disse: pastor, eu ouvi o que você pregou, você pode me ajudar? Falei: claro, o nome dele é Anderson. Como é que eu posso te ajudar, Anderson? Eu quero um banho. Eu quero tomar um banho, pastor. Tem aqui na igreja um lugar para tomar banho? Eu disse: tem. Falei: trigueiro, veja com o André, que é o nosso zelador, se a gente não tem uma toalha. E tinha lá um kit precioso para quem quisesse utilizar o banheiro da igreja. E enquanto eu acompanhei o Anderson, no final daquele culto, até o momento em que ele tomou banho, eu fui conversando com ele, eu reparei que ele não queria só um banho. O Anderson queria também poder compartilhar da sua dor, porque mora na rua. A impressão que eu tenho é de que Deus também queira mais do que a gente tem oferecido a Ele. A gente geralmente ora com frases simétricas e uma gramática portuguesa muito bem escolhida. A gente diz: ó onipresente Deus, ó onipotente. E Deus queria apenas que a gente dissesse: Senhor, Tu sabes que eu não tenho força nem para orar. Senhor, Tu sabes que eu estou investindo no meu casamento, mas eu não vejo ele sair do lugar. Senhor, Tu sabes que eu tenho dificuldade com meu filho e não consigo atingir o coração dele. Senhor, Tu sabes que eu não consigo vencer esse vício. Tudo o que Ele queria que a gente fosse verdadeiro, que a gente fosse profundo, que a gente parasse com as mesmas palavras, meu pai diria, com as mesmas ladainhas. Ele quer palavras novas, palavras vivas, Ele quer profundidade. Por isso, Ele vai no fundo daquela mulher e diz: chame o teu marido. É como se o Senhor dissesse: a gente está conversando sobre coisas muito triviais, a gente está falando sobre coisas do dia a dia. Vamos fazer o seguinte: chama o teu marido. E quando ela diz: eu não tenho, e aí a conversa ganha uma outra tonalidade. Não é possível nós experimentarmos um Deus em profundidade se nós insistimos na superficialidade. Deus quer que você exerça dons, claro que Ele quer, e Ele quer que você diga para Ele por que você não exerce os dons. Por que você não é fiel nos dízimos e ofertas? Por que você tem flertado com o perigo durante a semana? Ele quer que você abra, escancare a tua alma e diga os porquês. Que tal a gente cavar mais fundo na relação com Deus?
Que tal a gente encarar o autor e consumador da nossa fé? Que tal, como Moisés, olharmos para a sarça que queima, mas não se consome, e sermos capazes de dizer: Senhor, Tu sabes que eu sou um pecador, Tu sabes que eu sou uma pecadora, e eu quero Te dizer que eu preciso de Ti, Senhor. Quem sabe não seja essa uma noite de uma visitação do poder de Deus, nos avivando para Ele, nos trazendo mais para perto. Porque o Senhor nunca nos chamou para viver na margem, mas no centro de sua vontade. Isso foi cantado hoje. A gente se acostuma à margem, e Ele sempre está nos chamando para o centro de sua vontade. É o lugar mais profundo que nós desfrutaremos na relação com Ele. E sabe o que é importante para Jesus? Que aquela mulher a reconhece. Você disse a verdade. Não tem porque já teve 5. Sabe quantos cortes há na alma dessa mulher depois de 5 relacionamentos afetivos? Você consegue perceber quanta rejeição essa mulher traz até o poço? Ele quer profundidade, mas eu insisto na superficialidade. Ele me chamou para mergulhar no mar e eu me acostumo a brincar de construir castelos na areia da praia. Isso é profundo para nós. Às vezes, quando eu recebo uma pessoa no gabinete pastoral para conhecê-la, eu digo: me conta sobre sobre as suas experiências com Deus. A pessoa conta a sua experiência de conversão de 30 anos atrás. Eu digo: sim, que mais? Ela não consegue. Mas se você só tem essa experiência... Sim, pastor, foi a maior. Não, me conte as pequenas. Me conte os livramentos. Me conte quando Deus te presenteou com um emprego, com a esposa, com os filhos. Como é que foi o nascimento do teu filho? Como é que você percebeu a boa mão de Deus te conduzindo? A gente tem que ter mais coisas para contar. A gente tem que ter uma história para poder contar da nossa relação com Deus, porque o Senhor quer profundidade. Mas a sociedade em que a gente vive, ela, quando experimenta a nossa profundidade, nos critica, nos julga, e a gente acredita que devamos oferecer essa mesma reação a Deus. Eu sei do que eu estou falando, você tem experimentado isso. Você abriu o teu coração e teus amigos te julgaram. Você abriu o teu coração na faculdade e provocaram bullying. Eu sei, nós crescemos assim. Você abriu o coração para o teu pai e ao invés do teu pai te encorajar, ele te rejeitou. E a gente vai arrastando isso tudo para a relação com Deus. E a gente então tem uma oração superficial. A oração do atacado. Quem já orou? Eu já orei muitas vezes a oração do atacado. Ó Deus, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. E eu sempre ouço a voz do Senhor dizendo assim: quais, Marcos Davi, você pecou? Quais pecados? A gente quer atacado, o Senhor insiste no varejo. Ele quer um por um. E a história continua. A partir do versículo de número 19, o Senhor vai nos ensinar a cavar um pouco mais. Versículo 19, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. De novo está falando de profundidade. Nós adoramos, disse Jesus, com conhecimento, pois a salvação, dizendo de si mesmo, o Salvador, vem por meio dos judeus, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. O terceiro princípio sobre essa
proposta de Deus para cavarmos mais fundo tem a ver com sinceridade. Sem cera, sem máscaras. Dizem que a palavra sinceridade, ela tem uma história. Os carpinteiros ou os marceneiros, quando elaboravam uma peça de madeira muito bonita para entregar ao cliente, se tivesse havido algum talho nela, eles cobriam com uma cera, de tal forma que não se conseguia perceber que ao planar aquela madeira tinha havido um talho nela, né? Tinha machucado a madeira. Sem cera é quando a pessoa, o marceneiro, era honesto para dizer, olha, essa é a peça. Infelizmente, na hora de trabalhar, deu uma lasca aqui, mas ela está intacta. É dessa forma, sem nenhuma cera, sem cera. De tal forma que os carpinteiros ou os marceneiros que eram honestos, eles eram reconhecidos como os sinceros, os sem ceras. O que se comprava deles, a peça que se compraria, era exatamente aquela que ele estava oferecendo. Porque quem colocava cera estava enganando, era falsa. Vê que coisa linda quando as Escrituras nos ensinam sobre o Pai procurar na humanidade pessoas que o adorem com sinceridade, que encarem a verdade da vida como essência. Eu já ofereci muita adoração falsa para Deus. Eu já entrei num domingo e fiz de conta que tudo estava bem e peguei as letras do ministério que estava cantando e ofereci a Deus sem nenhuma consciência. Aliás, diz Charles Swindoll que se nós tivéssemos plena consciência no momento da adoração, muitas letras nós não cantaríamos, porque não representam aquilo que nós vivemos. Mas como é que Deus lida com a falsidade? Puxa, de maneira muito dura. Você e eu sabemos que Jesus confrontou os fariseus e saduceus por causa da falsidade. Eles não eram exatamente aquilo que diziam ser. E se tem algo que Deus leva muito em conta é quando nós somos quem somos, com nossas fragilidades e medos, com os nossos receios e toda a nossa bagagem histórica, quando nós nos apresentamos ao Senhor, como somos, o que temos em mãos. Me parece que voltarmos para nossa casa e tratarmos dessa questão enquanto marido e esposa, enquanto filhos, enquanto pais e filhos, enquanto avós e netos, tios e tias, enquanto amigos e amigas, quando nós formos capazes de trazer para a nossa relação a sinceridade, essa relação ela ganhará um nível de profundidade enorme. Vocês adoram o que não conhecem. Que acusação séria foi feita àquela mulher. Você sobe no Monte Gerizim, você oferece os holocaustos, mas você não tem relação com Deus. É vazia, é infrutífera, é falsa. Mas o Pai busca a sinceridade. Quem é capaz de se reconhecer pó diante daquele que sopra sobre o pó e dá fôlego de vida. Por isso é que Deus só pode fazer forte ao fraco, se o fraco disser a Deus, eu sou fraco. Não há possibilidade da graça fortalecer o fraco, se o fraco não se reconhecer fraco. Por isso a sinceridade é importante hoje. Por isso é importante que eu diga a André, eu disse essa semana, amor, por favor, não me peça para não tomar nenhuma decisão, porque nós estamos vivendo uma época de transição na igreja para um outro lugar, por causa de uma reforma que vamos fazer. Eu estava tomando em média de 10 a 15 decisões por dia. Chegava em casa, amor, não me peça nem para escolher entre o pão de forma e o pão francês. O que você escolher para mim está muito bom. Sinceridade, não estou dando conta. Às vezes nós, irmãos, maridos, nós escondemos coisas para tentar poupar a nossa esposa ou os filhos e não dá certo. Porque o que faz valer as relações familiares é a sinceridade. Às vezes você espera a sinceridade do seu amigo, mas você não oferece sinceridade. Na relação com Deus, cavamos mais fundo e o descobrimos na sinceridade. Você entendeu, mulher samaritana? Disse Jesus. Entendi, Senhor. Quando o Messias vier, Ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, eu sou o Messias. Eu estou te explicando isso. O Pai quer que você seja sincera. Abra teu coração.
diga onde está doendo, diga no que você precisa dele. Vamos sair desta noite, e muitos de vocês, tanto os que estão aqui, quanto os que nos acompanham pela internet, têm decisões sérias para essa semana. O maravilhoso conselheiro, descrito por Isaías no capítulo 9, está dizendo para cada um de vocês e a mim também, vocês têm decisões sérias para tomar. Busquem os meus conselhos. Clamem a mim, e eu responderei, e eu vou mostrar coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Sinceridade. Sinceridade. É a marca da vida de um adorador. E o texto termina, e eu vou para o meu último princípio. A partir do versículo de número 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Por último, Deus quer atitude, mas nós insistimos na indiferença. Não sei se te irrita pedir a alguém que faça algo, que tem capacidade e competência para fazer, e essa pessoa não fazer no tempo que você queria. Só balança a cabeça se isso te irrita. Isso. Ó, eu estou balançando também. Irrita quando você diz assim: pode trocar a lâmpada agora? Você vai trocar daqui a 2 semanas. Dá para você pegar tal coisa? E depois de 3, 4 horas a pessoa vai pegar. Me irrita, e eu sei que eu irrito também. Porque eu também faço isso. Não faço na hora. Agora imaginem, e isso é importante, que o Senhor se revele a essa mulher. E pelas Escrituras, como teólogos, nós acreditamos que foi a primeira vez que o Senhor se revelou como o Messias. Em Caná ele ministrou pela primeira vez um milagre, mas pela primeira vez ele se revelou como Messias a uma mulher, a samaritana, porque ele queria uma atitude dela. Quando o Senhor fala conosco, nos confronta na profundidade, na sinceridade, irmãos e irmãs, Ele quer uma atitude. Ele quer que a gente responda. Se é para perdoar, Ele quer que a gente perdoe. Se é para exercer o dom, Ele quer que a gente sirva. Se é para voltarmos a sermos fiéis, que a gente seja fiel. O Senhor é assim. O Senhor quer atitude. Ele tira Pedro da praia, em Lucas capítulo 5. Pedro nega Jesus 3 vezes. E volta para a praia. Lá vai Jesus ressurreto, tirar Pedro da praia de novo. O que você está fazendo na praia, Pedro? Ele insiste em nos requerer uma atitude. Ele curou 10 leprosos, mas só um retornou. Ele pergunta ao único que voltou: peraí, mas a minha virtude e o meu poder curaram 10. Ele quer atitude, ele quer gratidão. Às vezes nós imaginamos que o Senhor, Ele não quer colocar a gente em movimento, mas você se engana. Tudo o que Deus sempre fez, de Gênesis a Apocalipse, é colocar o ser humano em movimento. Diga ao povo que marche, Moisés. Você acha que eu tirei vocês do Egito para fazê-los parar diante do Mar Vermelho? O que é para fazer assim? Marchar, Moisés. Em frente, Moisés. O Senhor está fazendo isso o tempo todo nas páginas da Bíblia, a gente não se deu conta. A gente estacionou na vida espiritual. Na vida como igreja a gente estacionou. A gente vem, senta, ouve, vai embora. E Deus faz passar várias pessoas de segunda a sábado na frente da gente para a gente confrontar, para a gente confortar, para a gente ajudar financeiramente. A gente é estático. A gente não estende a mão, a gente não liga para alguém, a gente não... Porque o que o Senhor espera é a atitude, mas a gente insiste na indiferença, na apatia. Eu quero morrer fazendo o que o Senhor espera que eu faça.
Se eu tiver que enfrentar alguma enfermidade que me adoeça e me impeça de me mover, eu quero usar a minha boca para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Nós não podemos parar. Em Miqueias diz: aqui não é o seu lugar de descanso. O Senhor quer a atitude de você e de mim. Eu queria contar uma história rápida, que eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo. Eu precisei perdoar uma pessoa para quem eu desenvolvi um ódio. E o ódio é assim: você se magoa, aí você fica com uma mágoa. Tipo, você fica assim, ressentido. E aquilo vai ganhando uma proporção de raiz, como diz a palavra, a amargura vai se entranhando, e aí você começa a desejar o mal daquela pessoa. E isso aconteceu comigo. Frequentando a igreja, eu comecei a construir uma relação de ódio. Até um ponto em que Satanás, sabendo do ódio, ele colocou uma pessoa que era muito próxima a mim, para me oferecer uma saída para aquele ódio. Mata ele. Eu disse: faz sentido. Já não tinha profundidade na relação com Deus, não tinha sinceridade, não tinha diálogo. O ódio me tomou. E ele fez chegar um revólver até minha mão, para que eu pudesse matar a pessoa que eu odiava. E aí eu estava num domingo como esse, ouvindo o meu pastor pregando, e o pastor disse: Deus quer que você perdoe. Já aconteceu com vocês o sermão parecer ser todo dirigido para vocês? Já aconteceu? Parece que o pastor te vigiou na semana. O pastor estava falando do meu coração, eu comecei a chorar, e o culto terminou, e eu fiquei chorando, e Deus falou assim: você vai levantar, você vai até a casa dessa pessoa, e você vai abraçá-la. Eu peguei, saí, era o culto da manhã, eu saí, peguei o ônibus. Quando era o ponto para descer, para perdoar aquela pessoa, eu deixei ir direto. Foi até o ponto final. No ponto final eu subi de novo, não, eu vou conseguir agora. E foi até o outro ponto final, lá por volta das 3:30 da tarde, eu passei de novo e consegui descer no ponto para poder ir até a casa dessa pessoa. E ele tinha uma ladeira, eu tinha que subir. Que difícil. Aí eu ficava assim: não, que ele não atenda a porta quando eu bater, que ele não atenda a porta quando eu bater. Quando eu bati, quem atendeu? Ele. Mas eu dei um abraço nele. Choramos. Eu perdoei. Passados todos esses anos, nós somos grandes amigos. Mas o Senhor queria de mim uma atitude. O Senhor quer uma atitude de você hoje. Eu não te conheço, mas Ele te conhece, Ele te ama profundamente. Ele quer tirar você exatamente dessa vida que você abraçou, mas que não tem contribuído para você crescer. Muito pelo contrário, você tem ficado para trás na relação com Ele. E aí, tem o vaso, o cântaro de água, que eu queria contar para vocês, porque ele é muito importante. Esse cântaro que a mulher de barro levou até o poço tem mais ou menos 8 quilos. Ela saiu de sua casa na aldeia samaritana, percorreu uma jornada que a gente não sabe quantos quilômetros, até o poço. E o texto bíblico disse que ela deixou o cântaro junto ao poço, enfrentou toda a humilhação possível da aldeia que ela vivia, por julgá-la estar no 6º relacionamento afetivo. E isso aqui é importante para nós. E é aqui que eu termino a nossa conversa de hoje à noite. Muitos de nós saímos de nossos lares com um cântaro semelhante, de 8 quilos, mas cheio de muitas coisas que a gente queria que o Senhor pegasse para ele. Angústias, dúvidas sobre o futuro, medo, raiva,
sentimento de desespero na alma, crise, porque a gente não acredita que vai dar certo. A gente não acredita que vai sair do lugar em que a gente se encontra. Mas aquela mulher me ensina algo muito precioso. Ela voltou leve para a aldeia, porque ela descobriu o que Jesus mais tarde aos seus discípulos declararia: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, com cântaros de barro de 8 quilos, e eu aliviarei. É como se aquela mulher tivesse entendido isso antes de Jesus ensinar. Eu preciso deixar com Jesus toda a minha carga e todo o meu peso. Nós vamos cantar uma canção. E essa canção ela é muito linda. Não há como cantá-la sem não entender tudo que Deus falou com a gente nessa noite. Tanto aqui quanto em casa, nós podemos oferecer uma resposta a Deus. E a resposta é: Senhor, eu fico em pé nesta noite porque eu quero mais, me entregar mais, confiar mais em Ti, ser mais Tua, ser mais Teu, Te entregar todos os meus sonhos, todos os meus medos, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Assim como o Senhor quer mais de mim, eu quero me oferecer a Ti. Depois de cantarmos, o pastor Fernando virá e vai ministrar o nosso coração e vai interceder por nós. Então você não é obrigado, porque Deus não obriga nada a ninguém. Não é por força ou por violência, é pelo Espírito. Mas se a palavra tocou o teu coração, se tem a ver com você, porque eu sou o primeiro a descer e ficarei em pé para dizer para Ele: Senhor, eu te quero mais. E se o Senhor busca mais do Marcos Davi, Senhor, eu estou disposto a te entregar. Tenha misericórdia de mim. O Senhor que está aqui nessa noite e que está te acompanhando em seu lar, querido irmão e irmã, Ele verá a tua atitude e derramará sobre você a graça dEle. Então agora é conosco, que nessa canção a gente possa responder ao Senhor nessa noite. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei.